Falar na igreja. O capítulo 14 de 1 Coríntios nos traz uma importante exortação do apóstolo Paulo. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois, por meio do Espírito, fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, 1-3. Existe uma certa discussão a respeito da expressão falar em línguas aqui. Poderia referir-se a idiomas estrangeiros, de terras distantes que, portanto, não eram entendidos pelos irmãos da igreja em Corinto, ou, ainda, tratar-se de alguma língua angelical ou espiritual de alguma forma que, igualmente, não seria compreendida pelos irmãos. Em ambos os casos, a anomalia que Paulo observava na igreja e que queria corrigir era a preferência que os irmãos tinham por falar em mistério a falar de forma compreensível. Ele ordena que, se houver alguém capacitado pelo Espírito a falar em outro idioma, que haja alguém que interprete, caso contrário, que fique calado, e que é preferível dizer 5 palavras que todos entendam e que sejam edificados, a 10.000 que não podem ser compreendidas. Por que essa preocupação? Porque quando falamos com entendimento, edificamos a igreja e convencemos os visitantes que Deus está em nosso meio. Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. 1 Coríntios 14, 24-25. Nesse trecho, o equivalente a falar com entendimento é profetizar. Mas afinal, o que é profecia? Embora a noção mais popular seja a de falar o futuro, não é bem esse o caso aqui. A profecia que Paulo estimula os irmãos a praticar é aquela que compartilha a sabedoria da Escritura com os santos na igreja. Falaremos mais diretamente sobre profetas no devocional de amanhã, mas hoje queremos nos deter nesta preciosa chave que Deus nos deu como prática. Porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. 1 Coríntios 14, 31. Era uma prática da igreja primitiva permitir aos irmãos que dividissem o que haviam entendido sobre Jesus e sobre a Escritura em suas reuniões. Temos procurado abrir, sempre que possível, esse espaço em nosso tempo de culto coletivo também, seja em grupos ou falando para toda a congregação. É preciso que se compreenda quão peculiar é essa prática e, ao mesmo tempo, quão preciosa ela é, devendo ser usada com reverência e intencionalidade. Outros irmãos têm cumprido essa ordenança de Paulo de outras formas, principalmente nos cultos nos lares. Independente da liturgia adotada, o objetivo de profetizar é edificar, exortar, consolar e ensinar. Como podemos fazer isso? Ora, o que edifica mais do que a própria Escritura? O que pode exortar mais, consolar mais do que a Bíblia? O que ensina mais do que ela? O povo santo é o povo da Bíblia, o povo da Palavra. Neste estudo das disciplinas espirituais, gastamos muito tempo falando da leitura e meditação na Escritura com este objetivo: despertar em você o desejo de amar a Escritura, lê-la e buscar conhecê-la de forma profunda para estar equipado com ela, e assim edificar a sua família, evangelizar as pessoas, testemunhar sobre Cristo e edificar a igreja. Ela deve ocupar nosso coração e nosso vocabulário. Houve um tempo em que era comum encontrarmos irmãos e irmãs cujas respostas e afirmações eram sempre bíblicas. Sabe, o irmão ou a irmã Bíblia que sempre tinha um versículo para compartilhar?
aquele que ao levantar-se na reunião trazia algo precioso do Senhor, aquela que na mesa do café usava a palavra para instruir? Infelizmente, esses homens e mulheres de Deus estão mais raros nos nossos dias. As muitas distrações e facilidades têm nos impedido de termos tal apreço pela Escritura. Que o Senhor desperte tal amor em nosso coração, a fim de que sejamos esses que apreciam a Bíblia e edificam a igreja por meio do falar. O tempo de comunhão da igreja é muito precioso e deve ser bem usado. Não devemos nos alongar em histórias pessoais ao levantarmos para compartilhar. Também é bom que sejamos breves e intensos no que falamos, conforme Paulo ensina, e nunca usar esse tempo para expor situações da igreja ou enviar indiretas para os possíveis desafetos. O objetivo de todos que falam na igreja é, repetimos com Paulo, edificar, exortar, consolar e ensinar. Por outro lado, devemos desejar experimentar e praticar isso, falar o que aprendemos para os irmãos, já que devemos procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Talvez você se considere tímido demais para isso, mas veja, é um treinamento para a nossa verdadeira missão, que é testemunhar Cristo aos que não o conhecem. Que lugar melhor para fazer isso do que quando você está em família? Louvado seja Deus, porque temos a igreja para esse ambiente onde exercitamos nossos dons.